Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar ligado em tudo que acontece nos bastidores do São Paulo, que volta nesta sexta-feira, nessa quinta-feira, né? Estamos na quinta-feira, tô perdendo um pouquinho. São Paulo que volta a trabalhar nesta quinta-feira e vai ter aí os 2 dias de preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense. Após a vitória contra o Bahia, o técnico Zubeldia concedeu folga aos jogadores nesta quarta-feira. O elenco se reapresenta na quinta, trabalha na sexta e já no sábado já vai estar com os preparativos finais aí para o confronto contra o Atlético Paranaense. Resta ver aí como que os jogadores vão voltar, né, para a reapresentação, se vai ter alguém com desgaste, alguma coisa nesse sentido, para a gente ver se de fato o Zubeldia vai promover alguma mudança significativa dentro do time titular. Vamos trazer um pouquinho de informação. Vamos falar primeiro sobre Santiago Longo. Onde estás, Santiago Longo, né? O jogador que ficou de fora da partida contra o Bahia, ele sequer foi relacionado para o confronto, ele chegou aí no meio do ano, e aí eu vou trazer um ponto interessante, tá? Que isso aí a gente conseguiu apurar. O Santi Longo não é que ele foi indicado ou pedido pelo técnico Zubeldia. O Zubeldia conhecia, só que o nome do Santi Longo veio do São Paulo. São Paulo que há 2 anos já monitorava a situação do Santi Longo, e aí falou, ó, Zubeldia, seguinte, a gente não conseguiu lá o Thiago Mendes, a gente não conseguiu o Paul Fernandes, a gente não conseguiu o Colombato, que eram as 3 primeiras opções. Tem esse cara aqui do Scout que a gente viu que é barato e tudo que a gente pode trazer. Mas o Zubeldia, eu conheço ele, né? Jogou no Belgrano lá na Argentina, do meu país, tudo, beleza. O Zubeldia deu o aval para a contratação do Santi Longo, mas não foi um pedido do Zubeldia, que o Zubeldia pediu de fato, quem ele pediu foi o Paul Fernandes. Esse sim era um pedido e, inclusive, posso falar para vocês que foi o único pedido que o Zubeldia fez em termos de contratação no São Paulo na última janela de transferências, tá? O pedido dele foi pelo Paul Fernandes, ele queria contar com o Paul Fernandes, e aí o São Paulo tentou ali a contratação, o Boca Juniors não liberou, e aí agora o Fortaleza assinou um pré-contrato com ele para janeiro de 2025. Mas o Santi Longo não foi um pedido, mas teve o aval do Zubeldia, chegou, jogou até contra o Cruzeiro, acho que fez uma boa partida, inclusive, contra o Cruzeiro. Ele foi relacionado contra o Vasco, teve ali poucos minutos, e desde então não joga mais, né? E tem alguns jogos, inclusive, contra o Botafogo, na Libertadores, que o Santi Longo não tem atuado com uma frequência com o técnico Zubeldia. Por quê? Opção técnica. Basicamente não tem muito segredo. O Zubeldia entende que ele tem outras opções melhores hoje no elenco. O Zubeldia ele tem o Lisiero, o Marcos Antônio, o Bobadilho e o Luiz Gustavo, que são aqueles que estão jogando com uma maior frequência. Então, em alguns momentos também ele opta por levar o Galopo na delegação e não levar, por exemplo, o Santi Longo. Então, o Zubeldia ele entende que ele tem outras opções melhores dentro do elenco do que o Santi Longo. E aí a gente pode concordar ou discordar, mas é a opção do treinador. O Santi Longo está 100% fisicamente, está treinando normalmente, chegou bem fisicamente do Belgrano, ele já vinha atuando lá com certa frequência. Então, é puramente uma opção técnica do Zubeldia. O Zubeldia entende que tem outros jogadores melhores neste momento do que o Santiago Longo. O Santiago Longo ele foi contratado pelo São Paulo, ele vai ter contrato até agosto de empréstimo com o Belgrano. O São Paulo vai poder adquirir o atleta pagando ali algo em torno de 10 milhões de reais, caso queira ficar com ele em definitivo, tá bom? Mas é um jogador que, pelo menos neste momento, tem treinado bem e tudo, mas o técnico Zubeldia prefere contar com outras peças no seu elenco. Deixe aí nos comentários se acha que o Santi poderia ter mais minutos. Eu, inclusive, vou ser bem sincero, acho que ele e a Maurício seriam jogadores que eu testaria pelo menos até o final do ano, daria um pouco mais de rodagem para já ver se servem ou não, porque como eles já estão emprestados, se você vê que não vale a pena, tu já libera lá em dezembro e janeiro, já tenta devolver os atletas e bota os moleques para jogar. Eu basicamente tenho essa opinião em relação a Santi Longo e a Maurício, mas o Zubeldia pensa diferente e ele não está utilizando o Santi Longo muito por conta dessa questão, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre Henrique Carmo, até trouxe lá no Bola VIP uma matéria falando sobre essa reunião, e aí ontem surgiu aí essa informação lá também
no UOL. O UOL trouxe a sua apuração. Nesta quinta-feira, São Paulo e Henrique Carmo e Wagner Ribeiro, que é o empresário do atleta, vão conversar para, quem sabe, né, aparar as arestas e realmente fechar ali o acordo de renovação de contrato com o Henrique Carmo. O Henrique, ele vai completar nesse sábado 18 anos. O São Paulo entende que, por conta da legislação, vai poder assinar um contrato profissional já com o atleta por mais 3 anos. Então, ali o São Paulo, por mais do que 3 anos, ele já poderia assinar um contrato agora. Só que o que o São Paulo entende? Que precisa contar com o atleta por mais tempo. Atletas menores de 18 anos não podem assinar um contrato maior do que 3 anos. Então, o São Paulo quer esperar ele completar os 18 anos para fazer o contrato com ele até 2028. E aí o São Paulo está otimista, né? As partes avançaram bastante nessa questão e acredita que de fato vai conseguir essa renovação. As partes vão se reunir nessa quinta-feira para parar as arestas. O que está pegando muito é uma questão aí da salarial, né? O empresário do atleta gostaria que ele recebesse algo próximo do que o William Gomes está recebendo com essa renovação. O São Paulo não deve chegar ao mesmo valor do William Gomes, mas vai chegar algo bem próximo. As partes já conseguiram aparar ali algumas situações e a tendência é do Henrique Carmo renovar o seu contrato, mas é claro, né, negociação, a gente sabe como é que é, principalmente quando envolve São Paulo, empresários, a gente sabe que a gente tem que ficar com o olho bem aberto e que tudo pode acontecer, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a essa renovação do Henrique Carmo, mas ao que tudo indica, essa novela está chegando ao fim. Falar um pouquinho agora sobre o Arboleda, explicar um pouquinho do porquê o Arboleda saiu do time, né? Pelo menos no confronto contra o Bahia. Tem alguns motivos, tá? O primeiro motivo, claro, é o lado técnico, é o entendimento de que o Arboleda teve uma queda de rendimento, principalmente nos últimos jogos, enquanto Alan Franco e Sabino estão em melhor momento, né? Acho que a gente pode colocar, pelo menos neste momento, que os dois realmente estão melhores. A gente pode colocar o Juan Tressoldi, que nas oportunidades que ele teve, ele também foi muito bem. E o São Paulo ainda tem o Ferrarese, o São Paulo tem 5 bons zagueiros, inclusive. Então, o Zubeldia entendia que naquele momento o Alan Franco e Sabino poderiam, né, ter uma sequência juntos, muito por conta do momento que eles vivem e também por conta da saída de bola. Existia um temor, né, até por ser um jogo fora de casa, de que o Rogério Ceni, por conhecer o Arboleda, e aí o Zubeldia soube bastante dessa informação e usufruiu disso, de que o Arboleda tem uma certa dificuldade com a saída de bola. A gente sabe que não é o forte do Arboleda, né? Esse controle de bola, essa segurança, domínio, enfim, os fundamentos ali para sair jogando. Então, existia um temor de que o Rogério Ceni pudesse forçar bastante ali o jogo no Arboleda, que o jogo fosse condicionado para o Arboleda. Vocês vão lembrar, por exemplo, em alguns jogos em que o São Paulo jogava com o Corinthians na temporada passada, que principalmente o Dorival, o que ele fazia? Ele deixava sempre a saída de bola mais livre para Gil e Cássio, porque eram jogadores que com a bola nos pés tinham mais dificuldades. Então, outros zagueiros ali, por exemplo, no jogo contra o Bahia, iria fazer uma pressão no Alan Franco, para o Alan Franco já dar a bola para o Arboleda e deixar o Arboleda um pouco mais livre, porque dali não dificilmente sairia uma boa jogada, né? Porque o Arboleda tem essa dificuldade. Então o Zubeldia entendia que fazendo essa mudança, né, de Alan Franco com o Sabino, ele poderia ganhar bastante na saída de bola, no controle de jogo, já saindo lá de trás. Esse foi também um dos motivos, além, claro, do erro técnico e do momento abaixo um pouquinho do Arboleda, mas esse também foi um dos motivos que fez com que o Zubeldia tirasse o Arboleda do time para confiar aí nessa dupla Alan Franco e Sabino, que na minha visão, inclusive, foram muito bem na partida. Para a gente fechar o vídeo de hoje, renovação de Luiz Gustavo, ele foi um dos destaques aí do São Paulo na vitória contra o Bahia. O São Paulo entende, tá, que o atleta ainda não tomou uma decisão se ele vai continuar ou não, só que o São Paulo tem um sentimento de que ele vai renovar por mais um ano. Lembrando, tá, essa renovação por parte do São Paulo já está fechada. O São Paulo já deixou claro para o Luiz Gustavo, se você quiser renovar por mais uma temporada, você fica. As nossas únicas condições para você ficar vamos manter aqui o mesmo nível de salário, vamos um contrato só de um ano, se você quiser 2, 3, aí a gente já não acha válido, a gente vai renovar com você por mais um ano, mantendo os mesmos patamares salariais, as mesmas questões, sem luvas, que é bônus por assinatura de contrato, que você já está no clube. Basicamente isso, é só estender o vínculo. É isso que o São Paulo sempre deixou claro para o Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo
a tendência é dele aceitar essa renovação e ficar por mais um ano, e aí sim, no ano que vem, quem sabe, fazer a sua aposentadoria. Não é certo, ele ainda, né, por conta das competições, está ainda muito focado em treinamentos, está muito focado no São Paulo, ele é um cara 100% profissional, 100% líder e exemplo dentro do clube, então ele ainda está muito focado nisso, ele não parou de fato para pensar e falar, poxa, e aí, minha carreira, vamos ver como é que tá. Ele ainda deve se reunir com a família, mas o sentimento do São Paulo é de que o Luiz Gustavo deve permanecer por mais pelo menos uma temporada, e aí um ano que vem, com o São Paulo tendo o Alisson e Pablo Maia retornando, aí poderia, né, tirar, entre aspas, essa carga do Luiz Gustavo de ser o titular absoluto da posição, ele poderia ter mais descanso, né, com a volta dos dois principais jogadores que eram titulares, e aí ele pode até crescer ainda mais no elenco. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe o link, né, com seus amigos, vai ajudar bastante aqui na disseminação do conteúdo. Ótima quinta-feira para todo mundo. Um abraço, fui!